Para quem acompanha o nosso canal aqui há algum tempo, já sabe que nós fizemos denúncia a respeito de um pastor presidente da cidade de Guaramirim. E foram vídeos e mais vídeos, denúncias e mais denúncias, dado a má administração desse cidadão presidindo a Assembleia de Deus de Guaramirim. E em todos os vídeos nós alertamos a igreja de Fraiburgo, porque esse cidadão é um cara que faz parte da patota, né, do presidente, do vice-presidente, o homem de Deus, né, ele é discípulo. E claro, caíram na lábia do vice-presidente da maligna convenção e a igreja de Fraiburgo acabou aceitando esse dito cujo lá como presidente. E a história se repetiu, a mesma coisa do que aconteceu em Guaramirim, depois de algum tempo. Porque no começo é tudo mil maravilhas, mas com o passar do tempo o cara mostra para que ele serve, né? Inclusive tem até cartaz dele na internet dizendo, olha só que ironia, seminário de liderança, e aí ele é o palestrante, né? Expandindo sua capacidade de liderança. Para quem não conhece, cai nessa lábia, mas com certeza seria expandindo a sua capacidade de trapacear, enganar o povo e tirar proveito da parte financeira da igreja. É mais ou menos por aí. Chega a ser irônico, né? Mas enfim, o cara se acha o capacitador de liderança. Fez e aconteceu em Guaramirim e agora repete a mesma situação na cidade de Fraiburgo. Porém, a convenção, percebendo o que está acontecendo em Fraiburgo, o que estava, né, acontecendo lá, repentinamente, né, abduziram o dito cujo pastor aí, que estava na presidência, e levaram o cidadão para uma cidade chamada Balneário de Gaivota. E esse vídeo é para alertar os irmãos da cidade de Balneário Gaivota, principalmente a diretoria, fiquem ligados, porque ele fez em Guaramirim, fez em Fraiburgo e agora com certeza a próxima vítima é a igreja de Balneário de Gaivota. E lasque-se se vai ter algum resultado negativo para cima da igreja pequena. Amém? O problema é que o novo pastor que assumiu a cidade de Fraiburgo começou a descobrir, porque logo a verdade vem à tona, né? Começou a descobrir rolos e mais rolos. Inclusive que vai ter que devolver até um carro, um Corolla que me enviaram aqui, porque tem 89k de dívida, entre elas impostos, multas e prestações atrasadas, né? E o mais interessante é que o cidadão dá curso de seminário de liderança, expandindo a sua capacidade de não pagar as contas. Má administrador. Vai queimar no inferno! É sobre esse assunto que nós vamos falar, mas antes se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu comentário que é importante, o seu joinha que é importante, e bora falar desse assunto. E os irmãos de Gaivota, de Balneário Gaivota, fique atento, se for preciso, ó, pontapé no busanfã do cidadão aí. Amém! Porque esse é mais um larápio com as costas quentes através da maligna convenção. Ele faz parte da clupa, né? Da panela do homem de Deus, que é o vice-presidente da maligna convenção. No mês de fevereiro agora, né, que passou, fevereiro desse ano, 2023, o presidente da maligna convenção, o senhor presidente, ele esteve visitando a Assembleia de Deus do município de Balneário Gaivota, dando uma sondada, né, porque eles estavam naquela artimanha de mudanças. E olha só o que eles colocaram na página da maligna convenção. O pastor, presidente da maligna convenção, conheceu as novas salas administrativas, salas de secretaria, gabinete pastoral e os 2 apartamentos da igreja concluídos recentemente. Presta atenção o que eles mesmos estão falando lá que tinha e que tem na cidade de Balneário Gaivota, onde esse má administrador, que não serve nem para administrar o papel higiênico que usa, né? Aí ele cita o nome do pastor presidente, a sua esposa, preside a igreja. Além do avanço na área material, espiritual, a igreja vive também um ótimo momento. São cultos avivados, batismo e atividades intensas dos departamentos. Tipo assim, a igreja de Balneário Gaivota experimentando um momento, né, de sucesso, de conquistas,
e eles olham com aquele olhar assim: vamos ver quem é que tem capacidade para destruir isso aqui que esse pastor fez. É o pastor de Fraiburgo. Vamos trazer o pastor de Fraiburgo para cá para dar mais uma oportunidade, para ele poder também ter um pouquinho mais de oportunidade de engordar o seu capital particular e destruir com tudo que o pastor de Balneário Gaivota na época construiu. Eu digo na época porque hoje não está mais ele lá, está esse de Fraiburgo aí. E aí abre aspas, palavras do próprio presidente, né? Foi muito gratificante ver a igreja desenvolvendo um trabalho que em tudo glorifica a Deus, fecha aspas. Ele fala mais ou menos assim e gargueja para pregar. Se você não assistiu a mensagem dos Gideões aí 2023, assista lá porque você vai ver gaguejeira pegando. Mas enfim, a verdade é que trata o assunto de pastores que não têm administração, não tem um pingo de chamado, não tem um pingo de responsabilidade, como que se fossem homens gabaritados, né, preparados para administrar, e o resultado geralmente vem com o tempo, que é uma verdadeira desgraça, ao ponto da igreja entrar em desespero e pedir ajuda. E eu quero chamar a atenção de você que é de Balneário Gaivota, porque Fraiburgo agora não tem mais o que fazer. Fraiburgo, o pastor que assumiu lá vai ter que se virar e os irmãos lamentar porque não deram ouvido às nossas denúncias aqui na época, alertando e avisando que esse pastor ia passar por lá e assumir a igreja e ia fazer a mesma coisa que fez em Guaramirim, que é da onde ele saiu. Para você que não assistiu os vídeos aí de Guaramirim, procura na internet que você vai encontrar aí denúncias pesadas para cima desse dito cujo. E para você de Balneário Gaivota, eu quero ler a denúncia que eu recebi, para vocês não dizerem que eu estou inventando. São palavras da igreja de Fraiburgo que estão sofrendo com a realidade de uma má administração, de um pastor irresponsável que deixou a igreja nesse estado. Se liga só para você entender. Para contextualizar, o pessoal de Fraiburgo não queria que esse antigo pastor viesse para cá devido à situação que ele deixou em Guaramirim. 400k de dívida na época. À época foi feito até um baixo assinado, que eu lembro que a igreja fez, mas não teve como, porque a convenção pressionou. O homem de Deus deu aquela pressão e empurraram goela abaixo ele como presidente na época, que é o que eles estão se referindo aqui. Um baixo assinado para isso, mas a convenção ignorou e empossou ele. Eu lembro disso. Mas se a igreja tivesse feito um protesto na época, talvez teria sido diferente, né? Mas enfim, a convenção é soberana, né? Cego de guia. Soberana, empurra goela abaixo, não importa o resultado, mesmo que a igreja rache, né? E agora descobriu-se que a situação de Guaramirim repetiu-se em Fraiburgo. E se não forem tomadas providências, provavelmente acontecerá em Balneário Gaivota. Agora presta atenção, irmãos de Balneário Gaivota, e você de Fraiburgo que talvez não está por dentro desse assunto aí. Olha só, boatos é que o antigo pastor, que agora é presidente de Balneário Gaivota, deixou um total de 700k de dívidas para a igreja de Fraiburgo. Não é 7k nem 70k, são 700 mil, em outras palavras, quase R$1 milhão em dívida. Para se ter uma ideia, a convenção emprestou ou doou, não sabemos afirmar, determinado valor para que seja reformado a casa pastoral. E o engraçado é que Balneário Gaivota, ele recebeu agora 2 casas pastoral reformadinha, né? E deixou uma lá endividada em Fraiburgo, né? Detalhes, a casa pastoral não é qualquer casa, é um sobrado em um dos bairros mais caros da cidade. Um patrimônio da igreja de Fraiburgo, daqueles que contribuem mensalmente com seus dízimos e ofertas, que será vendido para pagar a dívida da má gestão de um gasto de um pastor que a igreja sequer queria que ele assumisse o campo, mas foi empossado pela convenção. Vocês entenderam a maldade da coisa? A igreja entrou em dívida por má administração do cara que gosta de dar curso de administração, e aí, para poder vender o sobrado, que é a casa pastoral da igreja, a convenção foi,
possivelmente, né, a convenção foi lá e emprestou um dinheiro para eles, para pagar a reforma, para que assim seja vendida a casa pastoral e assim eles possam pagar as dívidas da igreja e a convenção. Vocês estão entendendo a jogada? É dinheiro do povo que vai para o bolso dos maiores, isso é, dos pastores que estão no alto escalão desfilando e vivendo uma vida no luxo. E a igreja de Fraiburgo possivelmente vai ter que ralar para comprar ou adquirir uma nova casa pastoral. Mas a convenção vai ficar paga e as dívidas do má administrador vai ser resolvido. Enquanto isso, ele está causando, provavelmente já com estratégia de causar um rombo na próxima cidade que foi. Agora veja só, se contabilizar os valores das dívidas com os valores das entradas da igreja, 60 mil a 70 mensal. É como se a contribuição dos membros de um ano inteiro tivesse sumido. Pior que isso é saber que o antigo pastor, vendo que as entradas estavam diminuindo, determinava, caixa alta, que os obreiros integrados cobrassem, caixa alta, os dízimos dos irmãos. Em outras palavras, tirar dinheiro do povo é o objetivo, não importa se são bons administradores ou não. Aí fica a dúvida, será que houve apenas uma má gestão ou apropriação de valores? É a pergunta que a igreja de Fraiburgo está se fazendo. E quem tem essa resposta é só o dito cujo que saiu de lá e a própria maligna convenção, né? Se houver apropriação indevida, é crime. E como fica o restante da diretoria que aprovou as contas anuais nas Assembleias Gerais? Outro pepino. Compactuaram com o crime. E o Conselho Fiscal deu parecer favorável para esse rombo? Outra pergunta que a igreja está fazendo. O certo era buscar judicialmente uma prestação de contas por parte do ex-presidente, se de fato há esse valor de dívida. E como vários advogados na igreja, isso não seria difícil, que com certeza deveria ser o melhor caminho, fazer uma auditoria e tentar descobrir o que houve. O pastor saiu de lombo liso, né? Deixou a dívida para Fraiburgo e assumiu uma igreja que, como eu falei no início do vídeo aqui, que está redonda, desenvolvida, que com certeza não vai muito longe, mas enfim, o certo seria fazer judicialmente uma prestação de contas aí para tirar as dúvidas, porque a igreja de Fraiburgo está literalmente questionando para onde foi toda essa grana, como que surgiu essa dívida enorme de quase 1.700.000 reais e o pastor passava a imagem que estava tudo bem. Agora diz o seguinte, esses boatos ganham força com o fato do ex-presidente ostentar uma caminhoneta da Volvo e contar que possuía alguns imóveis espalhado pelo estado de Santa Catarina. Entenderam? Os boatos são esses, que o cara tem um patrimônio particular. Seria enriquecimento ilícito tudo isso, senhor presidente da maligna convenção? É o que a igreja de Fraiburgo está questionando. É boatos que estão rolando em Fraiburgo. Antes de sair, o pastor também apresentou o genro para ser consagrado a presbítero e integrar na convenção. Detalhe, a consagração foi no culto de despedida dele em Fraiburgo. E o intuito foi para integrar ele na convenção. Mais um malandrão aí se encaixando, né? Ele já tinha tentado fazer isso antes em Fraiburgo, mas os obreiros não aceitaram, pois o genro é muito preguiçoso e só queria um encosto para receber da igreja sem trabalhar. Triste realidade. Eu vou te xingar em hebraico, tá? O cara não tem profissão, o cara não tem dom para trabalhar, mas dom para ficar ganhando da igreja um salário e dizer que é pastor igual ao sogro, que fica claro que não é um pastor, é um baita de um devorador que devora por onde passa, ao exemplo de Guaramirim, Fraiburgo e agora que infelizmente está arquitetando alguma coisa na cidade de Balneário Gaivota.
A conversa é que a convenção está indignada como ele também, por isso mandou para um campo bem menor e parece que ele vai pedir jubilação. E pedindo jubilação, provavelmente quem vai assumir a carreira dele aí vai ser o Genro, né? Amém! Infelizmente o pastor deixou um total de 700k de dívida e 89k de dívida de um Corolla, de um carro da igreja, entre impostos, multas e prestações atrasadas. Essa é a realidade da igreja de Fraiburgo, que está pedindo socorro e questionando, fazendo algumas perguntas aí que ficou bem claro na denúncia, né? Que fica a dúvida, será que houve apenas uma má gestão ou uma apropriação indevida de valores? Que se comprovarem isso, com certeza vai ser caracterizado como crime. E a outra pergunta é, e como fica o restante da diretoria que aprovou as contas anuais nas Assembleias Gerais? E o Conselho Fiscal deu parecer favorável para esse rombo? E claro, o certo é buscar judicialmente uma resposta, até porque ele faz parte, esse cidadão aí faz parte da patota da panela do homem de Deus, é o costa quente do homem de Deus. Até por isso está numa cidade menor, sem dívida, a igreja organizada, e ele está lá justamente para fazer tudo o contrário, é só questão de tempo. Então eu deixo esse vídeo aqui como um alerta aos irmãos da cidade de Balneário Gaivota, para que fiquem atentos e, se possível, botar esse camarada para correr, chamar a convenção e exigir que esse camarada seja jubilado, afastado, porque já provou que não tem liderança, não tem gestão, é irresponsável diante das suas atitudes como um pastor presidente. Se você é de Fraiburgo, se você é de Guaramirim, se você é de Balneário Gaivota, pegue o link desse vídeo, espalhe nas redes sociais, envie para quem você conhece, para que eles fiquem atentos, alerta, e que Balneário Gaivota não venha sofrer as consequências de uma irresponsabilidade de um tal homem que se diz pastor, mas de que pastor não tem nada. E não se engane com a mansidão, com o elogio, com aquela aparência de homem de Deus, porque todo pastor lobificado age como lobo pelas costas. Existem pastores lobificados e esse é um deles. Amém! Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve também. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.